Olá, amores, tudo bem? Em nossa aula de hoje, aula de história, nós vamos conversar um pouco sobre a cultura indígena. Então, vamos lá. Os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas. Lá em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, nas terras que hoje é chamada de Brasil, mas os índios chamavam de Pindorama, que significa Terra das Palmeiras, em Tupi-Guarani, Terra das Palmeiras. Então, já sabemos que os povos indígenas já viviam aqui, com as suas crenças, os seus costumes, seus hábitos, muito diferentes dos hábitos, dos costumes da vida dos europeus. E essa diferença inicialmente era novidade, porque os portugueses apresentaram coisas que os indígenas não conheciam. E também os portugueses se surpreenderam com os costumes, com a vivência dos índios. Mas depois, essa diferença, essas diferenças culturais virou empecilho, né? Os povos indígenas foram escravizados, dizimado, que hoje o número de indígenas que vivem em terras brasileiras é muito inferior do que viviam aqui, lá em 1500, com a chegada dos portugueses. Conhecer a cultura indígena é dar um mergulho no processo de formação da população do Brasil, já que nós temos três principais povos, né, que deram origem à população brasileira, que é o branco, o índio e o negro. Então vamos aqui. Os índios deram uma contribuição muito grande na cultura brasileira. Nós temos traços indígenas em vários aspectos. Vamos aqui falar de cada um deles. Tem aqui gastronomia. Na cultura indígena, a mulher fica com toda a responsabilidade do trabalho doméstico, incluindo cozinhar, cuidar da roça, do abastecimento da água na tribo e o transporte dos fardos. Existem técnicas conhecidas na cozinha que é, na verdade, de origem indígena, que são pisar, muquear, espremer, peneirar, ralar, curtir ou curar, conservar, fermentar, assar, tostar, cozer ou passar pela fervura. Os assados sempre são feitos enrolados em folhas de bananeira ou palmeira. Os indígenas também preparam os alimentos em fornos subterrâneos, ou seja, em buracos no chão. Podemos afirmar que a alimentação indígena ainda está muito presente na cultura brasileira, né? Na cultura da alimentação, na formação, na verdade, da alimentação brasileira. Os indígenas também têm o costume de cultivar os alimentos para o próprio consumo da tribo. Então, eles plantam mandioca, feijão, milho, batata doce. A alimentação indígena é obtida da natureza. Eles têm a preocupação de só retirar da natureza o que realmente vai precisar, o que realmente vai consumir. Não existe desperdício. Os utensílios utilizados por eles são utensílios feitos manualmente.
A base da alimentação indígena, ou seja, o que sustenta, né, a alimentação indígena, o produto principal é a mandioca, da qual eles fazem uma massa ou a farinha, e essa farinha é utilizada para o preparo de vários pratos. Vamos falar um pouco sobre as plantas medicinais indígenas. São muitas e é bem diversificado o número de plantas medicinais utilizadas pelos indígenas. Então, praticamente tem uma para cada tipo de doença. Algumas dessas ervas medicinais foram incorporadas na medicina mundial. Outro aspecto da cultura indígena é a música e a dança, que fala muito sobre eles. A musicalidade indígena revela a visão de mundo que cada grupo indígena tem. Então, não podemos classificar os índios como um grupo, um único grupo. São várias etnias, vários grupos, cada um com seus costumes. A música para os indígenas também é uma ligação. Ela está presente nos cultos, nos ritos, e é uma ligação com os ancestrais, né? Com a ancestralidade indígena. Está presente também na magia, na cura, nas festas de grupos e em várias situações a música está inserida. A música indígena faz parte do universo religioso e mágico. Referente à origem da música indígena, algumas tribos acreditam que a música foi um presente dos deuses. Os deuses teriam presenteado, no caso os indígenas, com a música porque estavam insatisfeitos com o silêncio do mundo e dos homens. Assim, essa tribo acreditava. Já outras tribos diz que a música vem do mundo dos sonhos. Em algumas tribos, dependendo da situação, a criação da música é de responsabilidade do pajé. Como os indígenas cultuam muito a natureza, respeitam a natureza, o grande tema das músicas indígenas é a natureza, prevalece. Como eu já falei anteriormente, os indígenas acreditam que a música serve de meio de contato com as forças espirituais, ou seja, é a ligação com a ancestralidade. Até com referência à música, existe uma divisão, porque tem instrumentos que são tocados exclusivamente por homens, outros por mulheres, e outros servem como um brinquedo para as crianças. Então, existem até uma divisão etária com referência à música. E falando de instrumentos, eles apresentam imensa variedade e são confeccionados com os mais diversos materiais. O exemplo: madeira, bastões de percussão, sementes, fibras, pedras, cerâmica, ossos, chifres, casco de animais, ovos, dentre outras coisas. Tudo que eles possam tirar um som serve como instrumento. Porém, podemos classificar esses instrumentos em 4 grandes grupos. Dessa forma, nós temos o idiofones, membranofones, aerofones e os zumbidores. Os idiofones são instrumentos que o som é obtido por meio de vibração, percussão ou atrito, como, por exemplo, podemos citar os chocalhos, guizos, cabaças,
cheias de material. Os membranofones são instrumentos que o som é obtido pela vibração de uma membrana. Esses instrumentos são bem parecidos com tambores. Os aerofones são os instrumentos em que o som é obtido pela circulação do ar em seu interior e que se apresentam em grande quantidade e variedade. Temos como exemplo clarinetes, buzinas, apitos e as flautas. E as flautas são bem especiais na cultura indígena, pois algumas são consideradas sagradas. É a ligação da música com a ancestralidade, né, com a espiritualidade. E o último grupo, que são os zumbidores. Os zumbidores são os instrumentos em que o som é obtido quando são agitados no ar. Geralmente, esses instrumentos são utilizados em rituais fúnebres ou nas brincadeiras das crianças. E chegamos agora na religião indígena. A diversidade dos povos indígenas aqui no Brasil é muito grande. Porém, quando se fala em crença, a maioria dos grupos indígenas possuem aspectos bem semelhantes. Então, a religião indígena se caracteriza pelo xamanismo. Os indígenas respeitam profundamente a natureza, pois a religião está associada à presença de elementos da natureza e à relação do homem com o seu espírito e com os animais. Eles acreditam que os animais são gente e quando um homem morre, no caso um ser humano morre, um índio, a índia, torna-se um animal ou outro ser. Os indígenas acreditam em seres superiores que existem no universo, como os deuses, os espíritos. Eles respeitam muito os mortos. O chefe religioso de uma tribo indígena é conhecido como xamã ou pajé. O pajé é uma figura fundamental no contexto religioso de uma tribo indígena. Eles acreditam que o pajé ou xamã é um homem responsável por entrar em contato com o mundo espiritual. Dessa forma, é a pessoa mais importante da tribo e tem diversas atribuições, né? Como mediar a vida sobrenatural e humana. Eles predizem o futuro, ou seja, antecipam, né, o futuro, já sabem o que vai acontecer, tal. Domina os fenômenos da natureza, dá nome aos recém-nascidos, transforma-se em animais ou outros seres, fazem crescer as plantas, também promovem a cura por meio de controle dos espíritos e prever, né, antecipa as guerras e as suas consequências. Os grupos indígenas praticam diversos ritos. Eles pintam o corpo, furam a orelha, entram em transe, dançam, cantam ou ficam em silêncio ou diversas outras manifestações para expressar simbolicamente as suas crenças. A cultura indígena também tem uma característica marcante
é relacionada a como é passada as informações, né? Então, eles respeitam muito os mais velhos, porque a cultura indígena é passada boca a boca, né? São as histórias dos mais velhos que os mais novos escutam e levam à frente a cultura do seu povo. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra daqui a pouco em nossa aula online, tá? Beijo!